Hoje eu quero mostrar para você nesse vídeo um exemplo de como nós devemos agir e empreendermos diante de uma crise como esta que estamos passando por causa do Covid-19. E ao mesmo tempo eu quero dar para você algumas dicas bíblicas preciosas para você empreender à luz da Bíblia e não permitir que a crise lhe abata. Na verdade, a pessoa com um pensamento empreendedor, ela procura na crise uma oportunidade. E eu quero repartir com você então um exemplo de pessoa que soube empreender durante a crise. Eu quero que você veja esse pequeno vídeo agora e depois seguiremos no raciocínio bíblico acerca do empreendedorismo. Preste muita atenção. Fala, presidente Jair Messias Bolsonaro, tudo bem? Eu me chamo Ofranei de Souza Andrade, eu sou do estado do Pará. Hoje eu recebi R$600 de ajuda que o Senhor me deu. Eu tirei a metade desse dinheiro e comprei 70 pintinhos. A outra metade eu comprei alimento para minha família. Mas a metade eu comprei o pintinho. Tá aqui, ó. Comprei hoje. Agora, quando o senhor me der a outra metade, a outra parcela, eu vou comprar mais 70. E na outra, mais 70. Eu vou fazer 210 pintos. Para quando for daqui 90 dias, quando terminar o dinheiro que o senhor ajudou nós, está ajudando nós, trabalhador, eu quero ter o lucro e continuar. Porque daqui 90 dias eu vou começar a vender esses pintinhos, os franguinhos. Eu estou fazendo assim, ó, com o seu dinheiro, o dinheiro que o senhor passou para a gente, dinheiro do povo, que o senhor está dando para o povo que trabalha. Tá aqui, ó. Olha os pintinhos aí, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou criar, comecei hoje, dia 20 de abril. Quando for daqui 90 dias, eu vou mandar para o senhor de novo, para o senhor ver como é que está a criação. Beleza? Firme? Tamo junto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e obrigado. Vai na fé com Deus que você vai chegar lá. Nesse vídeo você pôde perceber um empreendedor nato. Ele aproveitou-se de um dinheiro que recebeu do governo e para gerar ativos ao invés de passivos. Na verdade, ele fez também um reinvestimento no seu negócio. Esse senhor comprou pintinhos e obviamente que no momento em que eles forem crescendo, ele vai abatendo, vai vendendo os frangos. E depois, com a outra parte que ele pegar do benefício que ele terá, ele vai comprar outros 70 e assim vai seguir adiante. É desta forma que se empreende. Você está na crise, mas você não vai focar na crise, você vai focar na oportunidade que pode surgir na sua frente e Deus vai te dar insights. Esse senhor é um exemplo para todos nós, de que devemos aprender a lidarmos, na verdade, a desenvolvermos mais as nossas capacidades como empreendedores, para que não sejamos vítimas de um sistema, não sejamos vítimas do nosso próprio emprego e não sejamos vítimas de qualquer tipo de ideologia que possa nos atrapalhar e nos impedir de crescermos na vida. Eu queria dar aqui para você, primeiramente, um conselho sobre o empreendedor, um conselho que eu achei muito bom. É um conceito de Tiago Matos, no seu livro Vai Lá e Faz, página 68. Ele diz o seguinte: empreendedor é um indivíduo que tem consciência do seu empoderamento e, por isso, assume com autonomia o rumo da sua vida e constrói iniciativas que mudem a realidade para melhor. Isto é um empreendedor.
Este conceito de empreendedorismo de Tiago Matos se encaixa perfeitamente na vida daquele senhor, né? Aqui diz que o empreendedor, ele tem consciência do seu empoderamento, das capacidades que Deus deu para ele, e por isso ele assume a sua autonomia, ou seja, ele não fica esperando pelos outros, não fica dependendo de um Bolsa Família simplesmente, não, ele vai correr atrás, não é? E diz assim, assume a autonomia e o rumo da sua vida. E como consequência dessa capacidade empreendedora, ele constrói iniciativas, ou seja, ele está agora criando pintinhos, né, que mudem a realidade para melhor. E com certeza esse dinheiro que ele pegou, ele está investindo no negócio dele. E o retorno, o ROI, ou o retorno sobre o investimento será muito grande. Aqui é uma outra lição para mim e para você. Quando nós ganhamos dinheiro, não devemos pensar primeiramente assim, no que eu vou gastar esse dinheiro? Isso é um pensamento muito de pobre. Nós temos que pensar como os ricos, mesmo que não sejamos ricos, porque nós podemos nos tornarmos pessoas prósperas se imitarmos a programação mental deles. Como que uma pessoa rica de bem, ela faz? Quando ela ganha o dinheiro, ela pensa assim, bom, como e onde eu vou investir esse dinheiro agora? E foi o que aquele senhorzinho fez. Ele poderia comprar muitas coisas, né, de acordo com as necessidades dele. Parte ele destinou para alimentar a família e outra parte ele investiu, ao invés de ser um gastão. Então, isto é que é empreendedorismo, tá? Nós podemos perceber nesse senhor um grande exemplo de um trabalhador, não é? Que soube aproveitar uma oportunidade para investir no seu próprio negócio, e ao invés de ele ficar reclamando dos outros, né, ele simplesmente agiu. Por quê? Porque ele tem um mindset, uma programação mental de crescimento. E aqui diferenciam-se as pessoas de sucesso e as pessoas fracassadas na vida, até mesmo na vida espiritual e religiosa. As pessoas com mindset fixo, né, ou programação mental fixa, elas só reclamam, elas só veem obstáculos, elas nunca enxergam uma luz no fim do túnel. Para elas tudo vai dar errado e elas não arriscam em nada. Já a pessoa com um mindset de crescimento, ela vê na crise a oportunidade, ela arrisca, e se ela errar, ela pensa o seguinte, bom, eu errei, pelo menos eu tentei, vou agora partir para outra. Então você tem que desenvolver um mindset de crescimento. Outro detalhe, a função de qualquer sistema de governo no mundo é dar o básico de segurança, não é? Educação e saúde para o seu povo. Entretanto, um sistema de governo dentro dos planos de Deus, ele não vai simplesmente dar o peixe, ele vai ensinar a pescar, não é? Então é isso que qualquer sistema de governo no mundo deve de fazer. Por quê? Quando o governo, não importa quem seja, não estou falando de governo A ou B, mas qualquer sistema governamental no mundo, dá um empurrão para o trabalhador, dá um empurrãozinho para o trabalhador a fim de ele poder agora seguir com os seus próprios passos, este é o plano de Deus. O plano de Deus não é que o Estado sustente as pessoas, mas que dê às pessoas oportunidades para elas crescerem, se desenvolverem, aumentarem os seus potenciais e se autossustentarem. Quem pensa que a função do Estado é sustentar simplesmente as pessoas está muito por fora daquilo que a Bíblia ensina. E eu vou lhe dar aqui um texto que é claro a respeito disso. O apóstolo Paulo, ele disse na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, vou ler aqui para você dos versos 10 a 12. Olha o que ele disse, olha o princípio bíblico aqui, de dar o peixe, né? Não apenas dar o peixe, você tem que dar em certos momentos, mas também ensinar a pescar, né? 2 Tessalonicenses 3, 10 em diante. De fato, quando estávamos convosco, né, Paulo, os apóstolos, nós vos dávamos esta ordem. Se alguém não quiser trabalhar, também deixe de comer. Simples assim. A Bíblia não incentiva a vagabundagem, né? Ora, ouvimos dizer que há entre vós
quem leva uma vida desordenada, afanando-se, sem fazer nada. A estes tais dirigimos-nos esta ordem e esta exortação no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem com tranquilidade e comam o pão que eles mesmos ganharam. Então ele está dizendo o seguinte: ao invés de ficar se metendo na vida dos outros, não é? Cuide da sua própria vida, trabalhe e coma do pão que você ganhou com o seu trabalho. Então este é o plano de Deus, não é? O plano de Deus é que demos sim aos pobres condições, inclusive alimento, roupas, atendamos às suas necessidades, mas mais do que isso, devemos ensiná-los a pescar. Sobre isso, a autora Ellen White falou de uma forma espetacular. No livro Serviço Cristão, no capítulo 23, eu recomendaria que você lesse o capítulo todo deste livro. O título do capítulo é Ajudando os Pobres a se Ajudarem. Veja o que ela diz aqui na página 194. Em vez de animar os pobres a pensarem que podem receber sua comida e bebida de graça, ou quase de graça, precisamos colocá-los em situação de se ajudarem a si mesmos. Devemos esforçar-nos por prover-lhes trabalho e, se necessário, ensiná-los a trabalhar. Paulo disse: quem não quer trabalhar, também que não coma. Ensine-se os membros das famílias pobres a cozinhar, a fazer remendos nas suas roupas. Ela está falando aqui num contexto, né, no século XIX. E cuidar devidamente do lar. Ensine os rapazes e meninas de maneira cabal algum ofício ou ocupação útil. Precisamos educar os pobres a dependerem de si mesmos. Quem fica por aí defendendo ideologias de que o pobre deve depender única e exclusivamente do governo, não segue a Bíblia, não segue as orientações de pessoas inspiradas na Bíblia. Não segue, simplesmente não segue ou desconhece. Porque aqui é dito que devemos educar os pobres a dependerem de si mesmos. E aí o porquê, ó. Isso será real auxílio, pois não somente os faz capazes de se manterem por si, como os habilitará a ajudarem aos outros. Olha que citação extraordinária. Quando nós ajudamos o pobre a se ajudar, ensinamos a ele a trabalhar, ensinamos ele a ter uma ocupação, isso vai formar uma corrente do bem, uma corrente de ajuda. E esta pessoa que um dia foi pobre, que não tinha nada o que fazer, ela agora tem condições para ajudar outras pessoas pobres. Essas outras pessoas pobres também vão receber o peixe, também vão aprender a pescar e também vão ensinar outras pessoas a pescarem. Então este é o plano de Deus. Deus não apoia um socialismo barato que incentiva as pessoas a viverem só de um Bolsa Família e ficarem com a vida estagnada, sem crescimento mental, intelectual e profissional. Tá? O Bolsa Família é muito importante, as pessoas necessitam e devem ter. Entretanto, não pode-se levar as pessoas a confiarem exclusivamente nisso, né? As pessoas que recebem o Bolsa Família precisam aprender a se ajudarem, para que possam depois ajudar outras famílias pobres. Este é o conceito bíblico. Eu vou finalizar lendo 2 textos mostrando o seguinte. Primeiro, que isso não é uma desculpa para não ajudarmos aos pobres. A Bíblia manda e muito ajudarmos aos pobres. Mas também vamos pegar aqui o ponto de equilíbrio. Nós devemos ajudar aos pobres, mas também não podemos estimular a preguiça e a falta de vontade de trabalhar. Então muitas pessoas que querem achar um socialismo que não existe na Bíblia, o socialismo entre aspas, a forma de Cristo ensinar sobre isso é totalmente diferente de Karl Marx, por exemplo. Né? Karl Marx era o indivíduo que vivia às custas da mulher, né, e do seu amigo que financiava os seus livros. Então, esse tipo de socialismo não faz parte da Bíblia, porque Paulo falou assim, quem não quer trabalhar, que não coma também. É simples assim. Então a Bíblia não incentiva, não é, esse tipo de coisa. E vamos ver aqui um texto que fala da importância de nós cuidarmos dos pobres, porque nós não podemos também, um outro extremo, é pensarmos o seguinte, ó, é função do governo cuidar dos pobres.
É engraçado, não é? Muitos que dizem isso, eles não cuidam de ninguém, né? Eles querem que o governo faça tudo, mas eles não fazem nada pelo pobre. Eu tenho que dizer uma coisa para você, se você for cristão, em Mateus 25, 31 a 46, no dia do juízo, Cristo vai perguntar para você quantas pessoas você ajudou, quantos presos você foi visitar, ou seja, não transfira sua responsabilidade para o governo. Você tem uma responsabilidade de, através dos seus recursos financeiros, através da sua capacidade intelectual, de ajudar alguém a aprender a se ajudar para ajudar outras pessoas. Senão Deus vai cobrar você disso. Tá? Alguns jogam a responsabilidade para a igreja. Não, a igreja tem que manter os pobres, o governo tem que manter os pobres. Não é assim. Você e eu temos uma responsabilidade para com os pobres, de forma individual. E não podemos jogar esta função que é nossa para mais ninguém, senão Deus vai cobrar de nós isso. Provérbios 28, 27 é um texto muito interessante, que mostra a importância de você e eu não negligenciarmos os pobres, né? As pessoas precisam de ajuda, de um empurrão para terem condições, especialmente num país como o nosso, que é um país de terceiro mundo, né? E que está sendo afetado por esta crise do Covid-19. Veja o que diz Provérbios 28, 27. Ó. Quem dá ao necessitado não sofrerá penúria. Quem se recusa a olhá-lo será coberto de maldições. Deus leva muito a sério, né? Quem dá ao necessitado não sofrerá penúria. Ele não terá falta das coisas. Agora, quem se recusa a olhar vai ser coberto de maldições. Então, o que eu estou lhe explicando aqui não é uma desculpa para você não fazer nada por ninguém. Você tem que ajudar os pobres, só que da forma correta. Dando recursos, dando empurrão para que ele possa, a partir dali, seguir adiante, se desenvolver como pessoa e poder ajudar outras famílias pobres. Então esse texto aqui é muito importante. Agora, há socialistas que só ficam nesse texto. E esta análise seletiva da Bíblia e tendenciosa vai ser punida por Deus também. Porque nós protestantes, pelo menos é o que eu sei, adotamos o princípio de sola escritura ou tota escritura. Ou seja, somente a escritura e toda a escritura. Então nós não chegamos a uma conclusão de um assunto se não avaliamos a totalidade das escrituras. Então a Bíblia aqui diz para ajudar os pobres, não há dúvida alguma. Agora a Bíblia também diz, no mesmo livro de Provérbios, o seguinte, Provérbios 10, verso 4, mão preguiçosa empobrece, mão diligente enriquece. Então Deus aqui recomenda que, além de ajudar o pobre, que a pessoa se torne diligente. Porque mão preguiçosa não faz parte dos planos de Deus, porque leva à pobreza. Vamos ler outro texto que se encontra em Provérbios 10, 26, que diz assim, qual vinagre nos dentes, que arde, não é? E fumaça nos olhos, a mesma coisa, assim o preguiçoso para os que o empregam. Então veja, a Bíblia manda ajudar aos pobres? Manda, é um mandamento de Deus. E em Tiago 1,27 é dito que a religião pura e sem mácula para Deus é ajudar os órfãos e viúvas em suas necessidades. Né? Agora, a Bíblia diz também, né, que aqui em Provérbios 10, verso 4, que mão preguiçosa empobrece, mão diligente enriquece, e que é tão ruim ter um empregado preguiçoso que Salomão compara este empregado a um vinagre nos dentes e fumaça nos olhos daquele que o contratou. Porque é terrível perceber um preguiçoso trabalhando. Então você percebe, a Bíblia incentiva o empreendedorismo. E por isso esse senhor do vídeo está de parabéns. Ele foi um exemplo para muitos. Muitos que estão na mesma condição, no nível social que ele. E para muitos que são socialistas, mas são sustentados pelos pais, não é? E acabam não trabalhando. Então, este é um exemplo a ser seguido, porque a Bíblia assim o ensina. Tá bom? Eu agradeço a você por acompanhar esse vídeo. Eu tenho um curso de inteligência financeira bíblica que eu preparei há algum tempo. Eu ainda não abri este curso para muitas pessoas, porque eu estou trabalhando a princípio com turmas.
Se você quiser e tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É um curso que pode ter certeza, é diferenciado pelos seus valores e princípios. E eu quero dar uma dica final. Já que falamos sobre empreendedorismo, eu quero deixar com você também o vídeo de uma amiga, Karina do Canto, que ela apresenta o programa Armarinho da Arte. Este programa tem ensinado muitas pessoas a, através da arte, desenvolver um negócio ou uma fonte de renda. E neste momento em que estamos vivendo, ela está ensinando a fazer aquelas máscaras de tecido para evitarmos o contágio com o Covid-19. Então, é como uma forma de ajudar você a aprender e até a fazer para ajudar outras famílias pobres que não têm condições de fazer. Eu vou deixar também para você esse vídeo que com certeza vai ser muito útil e que tem a ver com esse nosso contexto aqui de empreendedorismo, tá bom? Que Deus te abençoe, um ótimo restante de vídeo e nos vemos em breve.